Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Tenho certeza que Deus vai falar com você através desta palavra. Eu quero ler com você Marcos capítulo 4, versículo 35, apenas o 35. Versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Esse texto que nós lemos fala de uma tempestade que os discípulos viveram. E assim como as tempestades da vida são inevitáveis, elas alcançam a todos, a tempestade também alcançou esses discípulos. As tempestades são imprevisíveis. Esses discípulos eram homens experientes, pescadores experientes, acostumados com o mar, acostumados a navegar. No entanto, vem uma tempestade de repente sobre eles e os pega subitamente, repentinamente, sem eles esperarem. Eles estavam ali no Mar da Galileia. O Mar da Galileia era um grande lago que tinha aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, rodeado de montes por todos os lados, e pela sua localização, era comum, repentinamente ou de repente, virem tempestades sem ninguém estar esperando, sem o tempo estar avisando, as tempestades chegarem. As tempestades na nossa vida também são assim. Muitas vezes elas chegam subitamente, sem avisar. Às vezes estamos todos bem, bom emprego, a família, tudo no lugar, todo mundo bem, tudo direitinho. E de repente sabemos de uma notícia, de uma doença, de um emprego que foi embora, desemprego repentino. E isso muitas vezes são tempestades que sobrevêm sobre as nossas vidas sem estarmos esperando. A tempestade muitas vezes são difíceis de serem administradas, que por mais que conheçamos a situação, muitas vezes durante as tempestades não sabemos como agir. Por mais que nós conheçamos, não sabemos como agir. Elas chegam assim, de repente. Quando, há 5 anos atrás, eu fui fazer uma ultrassom mamária que o meu médico tinha pedido, e quando eu estava fazendo essa ultrassom, o médico que estava fazendo a ultrassom, ele perguntou se eu já havia feito alguma vez a ultrassom da tireoide. Eu disse, não, eu nunca fiz. Ele disse, a senhora quer fazer? Eu disse, se o senhor quiser fazer, eu já estou aqui, pode fazer. E quando aquele homem começou a fazer aquele exame, eu percebi algo estranho. Eu digo, há uma tempestade se aproximando. E aquele homem começou a chamar outros profissionais e começaram a falar com termos técnicos e falavam um com o outro e eu ali deitada. E eu dizia assim, Senhor, eu não sei o que está se passando, mas eu sei que tem uma tempestade se aproximando. Mas eu creio que Tu estás neste barco. E ele disse que ia fazer uma biópsia, perguntou se eu tinha condições de pagar uma biópsia. Eu disse para ele que se não fosse tão caro, eu conseguiria sim pagar esta biópsia. E quando eu fiz a biópsia, 7 dias depois, o resultado desta biópsia estava pela internet, foi pegar aquele resultado, e quando pegou aquele resultado afirmava que eu tinha câncer de tireoide. E eu não esperava, não sentia nada, nunca tinha sentido nada, nunca nem imaginei que eu tivesse problema de tireoide. E de repente eu estava com câncer de tireoide. E para a glória de Deus eu fiz a cirurgia e fiz o tratamento e até hoje sou acompanhada, mas eu venci esse problema. Eu venci. Mas foi uma tempestade que veio, que nós não sabíamos como administrar, não sabíamos como fazer. Mas o Senhor cuidou de tudo, porque não é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero falar com você, eu quero que você entenda, é que as tempestades vêm quando nós não esperamos. Esse texto, ele nos informa 3 perguntas. A primeira são os discípulos que fazem a Jesus. No versículo 38, os discípulos dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Porque muitas vezes, quando nós estamos em uma tempestade, nós muitas vezes temos a mesma atitude desses discípulos.
Muitas vezes nós olhamos e perguntamos: Senhor, tu não está vendo? Senhor, eu sou tua serva, eu sou teu servo. Mas Ele está vendo e Ele se importa. A segunda pergunta é de Jesus para os discípulos. Jesus olha para aqueles discípulos diante daquela tempestade com tanto desespero. E Jesus diz para aqueles homens o seguinte: por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus pergunta àqueles discípulos. E a terceira pergunta que nós identificamos nesse texto são os dos discípulos entre eles mesmos. Eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eles perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus tinha passado o dia inteiro evangelizando, curando enfermos, ensinando, contando as suas parábolas para que aquele povo tivesse o ensinamento e o entendimento de quem era Jesus. Ele estava cansado como eu e você ficamos depois de um dia de trabalho, de lida, de responsabilidade. Nós ficamos cansados. Assim era Jesus, ele estava cansado. E ele queria descansar. E ele entra naquele barco, procura um travesseiro, pega o travesseiro, coloca a cabeça sobre esse travesseiro e ele vai descansar. De início, os discípulos lutam. Quando aquela tempestade vem, eles lutam. Sabe o que eles estão fazendo? Tentando administrar aquela tempestade com o conhecimento que eles tinham, com a experiência que eles tinham. Muitas vezes a luta nos sobrevém e nós tentamos ali da nossa maneira, do nosso jeito, tentamos organizar de alguma maneira, tentando encontrar êxito. E quando eles veem que por mais que eles sejam experientes, eles não conseguem lidar com aquela tempestade, eles veem que o barco já está enchendo de água, porque era muito vento e as marés se agitavam e entravam dentro daquele barco. E quando eles veem que isto está acontecendo, eles chamam Jesus. Mas eles não chamam Jesus e pedem socorro. Eles chamam Jesus e questionam. Não te importas que pereçamos. Porém, Jesus se importa. Deixa eu dizer para você, Jesus se importa. Ele se importa. O que Jesus queria e o que ele esperava era que aqueles discípulos aprendessem com aquela tempestade. A tempestade que vem sobre mim, sobre você. Jesus espera que eu e você aprendamos com a tempestade. Ele nos mostra que mesmo com Jesus no barco, a tempestade vem. Eu sirvo ao Senhor desde que eu nasci. Com 4 anos eu confessei o nome do Senhor. Mas mesmo assim vem tempestades sobre a minha vida. Vem tempestades que eu não espero. Vem situações que eu não estou esperando. Vem. Jesus queria mostrar para aqueles discípulos que mesmo com ele no barco, a tempestade vem. A tempestade vem. Porém, eles não conseguem entender porque Jesus dorme. Eles não conseguem entender porque Jesus dorme. Parece que nesses dias que nós estamos vivendo, nessa pandemia, nessa crise, nessa pandemia de proporções mundiais, nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos e tem horas que nos dá a impressão que parece que Jesus está dormindo. Porém, eu venho aqui te dizer, hoje, na autoridade do nome de Jesus, Ele se importa. Ele não está dormindo. Tudo que Ele quer é ensinar a mim e a você a depender. Ele quer que nós aprendamos a depender dEle. Ele continua no controle, aleluia. Tem vezes que Jesus primeiro acalma o problema, mas tem vezes que Jesus acalma primeiro o discípulo. Tem vezes que Jesus acalma primeiro o discípulo para depois acalmar o problema. Eu vejo que nesses dias dessa pandemia, Jesus quer acalmar primeiro o discípulo, a mim e a você, para depois acalmar essa tempestade. Porque Ele
não age da mesma maneira sempre. Sabe por quê? Porque Ele sabe que tem horas que as tempestades são necessárias. Para o quê? Para que nós possamos subir de nível. Para que nós tenhamos uma fé mais fortalecida, que não se deixe sofrer danos por causa das tempestades, mas que esta fé permaneça firme mesmo diante das tempestades. Jesus é poderoso para acalmar essa tempestade que você está vivendo. Jesus é poderoso para acalmar essa tempestade. Porém, Ele permite que eu e você passemos por essa tempestade, porque Ele quer que nós saiamos dela fortalecidos. Aleluia. Jesus quer nos ensinar nessa tempestade. Ele quer nos ensinar nessa tempestade que nós estamos vivendo a depender dEle. Porque Jesus pergunta àqueles discípulos: por que vocês não têm fé ainda? Por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Porque Jesus havia feito uma promessa. O versículo que nós vemos, versículo 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Se Jesus diz passemos para outra margem, eles iam chegar do outro lado com tempestade ou sem tempestade, eles iam chegar, porque promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. O que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele tinha dito passemos para o outro lado, não haveria nada que impedisse deles chegassem do outro lado. Aleluia, glória a Deus. Não duvide, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia. Terceiro, por causa da presença de Jesus, Ele está... Primeiro, porque Ele havia prometido. Quem prometeu é fiel para cumprir. Segundo, porque quando Ele promete é a mesma coisa de realidade. Porque quem promete é fiel para cumprir. Terceiro, por causa da presença dEle. Se Ele estava ali no barco, o barco não ia afundar. Aleluia, glória a Deus, não ia afundar, porque o Senhor é poderoso, e o poderoso, o eterno, o Senhor de todas as coisas, estava no barco. Quarto, por causa da paz. Jesus estava no barco em meio a uma tempestade, mas Ele estava dormindo. Jesus quer que eu e você aprendamos que a paz não é ausência de lutas e guerras e problemas. A paz que excede todo entendimento é uma paz, mesmo em guerras, em lutas e em problemas. Mesmo em meio à tempestade, Jesus oferece essa paz. A paz que o mundo não tem. Por isso Jesus é capaz de botar um travesseiro e dormir em meio à tempestade. Ele nos ensina que com isso que Ele está no controle. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. E Ele quer te ensinar a mim e a você a ter paz, mesmo em meio à pandemia. A ter paz mesmo em meio a lockdown. A ter paz mesmo em meio à guerra. A ter paz. Porque Ele é o príncipe da paz. E Ele está comigo e com você. Aleluia. Quinto, eles deviam ter fé e não medo. Foi isso que Jesus disse. Por que vocês são tão tímidos? Não tendes fé. Depois de tudo que eles haviam feito Jesus fazer, eles não têm fé para passar aquela tempestade. Jesus disse, vocês não têm fé. Eles deviam ter fé e não medo, por causa do poder de Jesus. Jesus tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o mar e o vento. Eles terminam dizendo, quem é este que até o mar e o vento acalma?
Este é Jesus de Nazaré. Esse é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Aprenda com essa tempestade que você está vivendo. Aleluia.